Olha só, pessoal, muito obrigado por você acordar cedo, como tem feito aí todos os domingos para acompanhar o nosso Domingão do Carlão. Eu estou gravando esse vídeo para vocês estão vendo aqui Tecnoshow comigo. Sempre que eu venho aqui na Tecnoshow, eu acabo gravando um Domingão do Carlão para vocês de todo o Brasil acompanhar. Vocês acompanharam aí vários deles gravados aqui em Goiás. E hoje o meu convidado é o seu Warlen Ferreira de Freitas. Esse nome, seu Warlen, não é um nome... Já começa pelo nome. O senhor não tem nome de caipira, né? Tudo bom? Tudo bom. Esse nome é o seguinte, a minha mãe, ela, quando nascia um filho, ela demorava algum tempo para escolher o nome. E ela ficava escolhendo. E até que, enfim, ela escolheu o Warlen, né? Que era um nome, na época, muito incomum, né? Bastante incomum. Eu diria que até hoje é, né? Mas hoje já tem mais, já tem bastante. O senhor conhece alguns? Conheço. Inclusive eu conheço duas pessoas que colocaram o nome em minha homenagem. Aí sim, rapaz. Bom, vocês já estão vendo aí que o meu personagem aqui desse domingo, ele tem muito para dizer, ele é um dos funcionários. Qual que é o número do seu registro aqui da Tecnoshow, aqui da Comigo? Olha, na verdade eu sou o número 1. Tem gente que fala assim, esse aqui é a Brahma, né? É o 01, né? E tal. Então tem muita gente que me chama lá por 01, né? Pois é. Então é o seguinte, nós estamos falando do 01, do primeiro colaborador aqui da cooperativa. Então é o seguinte, agora que você já quebramos o gelo aqui, você já conhece o Warlen Ferreira de Freitas, já sabe que ele é o número 1, então você imagina o tanto de história, porque a cooperativa está aí com seus 50 anos, não é isso? 50 anos, na verdade é isso aí. Ela foi fundada em 75, em julho, né? E graças a Deus nesse período, né, ela cresceu bastante e hoje se encontra, né, num patamar bem marcante, né, dentro das cooperativas agropecuárias aí do Brasil. Maravilha. É o seguinte, agora eu quero pedir licença um pouquinho para o seu Warlen para apresentar aqui a revista Agro Revenda, que é apoiadora. Eu preciso fazer só um comercialzinho aqui para apoiar aqui o nosso plataforma Agro Revenda, que é a plataforma de conteúdo da distribuição do agronegócio brasileiro, uma revista que traz aqui essa edição aqui, a edição número 107, traz aqui na capa o case da Agros. Então, aqui agradecer o pessoal da Agro Revenda e eu vou fazer a entrega aqui solene, ao vivo aqui para o meu convidado. Presente para o senhor, viu? Muito obrigado. É uma revista que fala com o trade, fala com quem tem uma loja agropecuária, fala com as cooperativas. Inclusive tem aí dentro um caderno chamado Agrocooperativas, que é para falar de cooperativas, né? Falar de cooperativismo, né? Sim, cooperativismo é um assunto, pelo menos para mim, um assunto muito atual, né? Eu que vivi o cooperativismo há 50 anos, né? E eu cheguei no cooperativismo por acaso. Eu sou contador, né? E na época eu mexia com contabilidade. Eu estava assim meio desgastado com essa profissão de contabilidade, estava para ingressar no serviço público na Receita Federal. Inclusive fiz o concurso, fui aprovado, fiz toda aquela papelada e tal, e cheguei lá em Goiânia com aquilo tudo na mão, joguei lá em cima da mesa e falei assim, e perguntei, e agora, aonde que eu vou trabalhar? O cara falou, aqui, ué, aqui na Praça Cívica e tal. Eu falei, aí aqui eu não venho de jeito nenhum. Eu quero trabalhar na Receita, mas é em Rio Verde. Certo? Aí o cara falou, não. Eu falei, então não tem jeito. Então tá fora. Então eu tô fora. Então, primeiro eu pedi para ele uma licença, sabe? Uma licença. Aí ele me deu uma risada, falou assim, mas você é lerdo. Você nem ingressou no serviço público, já está querendo uma licença, né? Eu falei, não, eu vejo falar muito que o funcionário público, ele gosta de umas licenças e tal. Então, como eu não quero trabalhar aqui, então eu vou esperar surgir uma vaga lá em Rio Verde. Aí ele falou que não, de jeito nenhum, e eu falei, então, aonde pede as contas, né? Ele falou, assina aqui. Eu assinei. Mas, na verdade, eu costumo contar isso e falar, eu assinei aquilo lá porque eu já estava namorando comigo aqui, sabe? Já estava... Alguém aqui já tinha me feito um convite e eu vim, aceitei, né?
era uma pessoa que era vice-presidente. O senhor só estava fazendo força para vir para cá, né? Assim? De certa forma já estava assim, meio apalavrado, né? Mas como tinha aquele concurso, eu tinha a obrigação de ir lá, pelo menos, e ver como é que seria. Mas aí não deu certo, eu voltei para cá, ingressei na cooperativa em 75 e estou aqui até hoje, né? Maravilha, gente. Eu vou pedir licença de novo, vocês estão vendo aqui na minha camisa, o Domingão do Carlão tem oferecimento da Employer, a Employer que entende tudo do RH, a Employer que é uma empresa de trabalho temporário, o agronegócio de trabalho temporário em trabalho temporário. A gente precisa muito disso e tem gente que vive de trabalho temporário em trabalho temporário e ganha vida fazendo isso. E é importante que a gente tenha empresas como a Employer, super profissionais do tema. Em que tipo de berço que o senhor nasceu? Na verdade, eu nasci aqui mesmo na cidade de Rio Verde, mas como meus pais eram oriundos, né, da zona rural, logo, eu acho que eu tinha uns 3 anos e tal, a gente foi morar na zona rural. Bom, a minha mãe, então, eles estudaram até a 3ª série, meu pai também, mas ela vivia falando, meus filhos vão ter que estudar tudo até os 18 anos. Como é que era na sua família? Sua mãe exigente? Você teve que sair para estudar? Morou na cidade? Como é que é? Olha, quando eu completei 7 anos, a gente mudou para Jataí, uma cidade próxima aqui, para começar os estudos. E lá eu fiz o grupo, né, que a gente chamava na época. Grupo escolar. O grupo, que era o primário, né? Entrei no ginásio, fiz 1ª e 2ª série, depois a gente mudou para cá, terminei o ginásio aqui e o curso técnico de contabilidade aqui, também em Rio Verde. Aí fiquei uns 2 anos sem estudar e fui fazer uma faculdade de economia lá em Ribeirão Preto. Formei em 76, foi quando eu entrei na Comigo, passou alguns meses eu me formei nessa parte de economia, mas quem é formado em economia não sabe nada, certo? Quem sabe de economia é sua mãe, né? Ela que sabe de economia, né? São coisas. Mas a gente sempre tinha essa história. Não, os meninos precisam estudar, os meninos precisam estudar e tal. Meus irmãos todos estudaram e tal. Então, foi uma família humilde que veio da coisa, mas tinha aquela consciência que a criançada precisava estudar, porque o futuro delas dependia, né, de ter uma formação qualquer, né? Então, meus 6 irmãos, nós somos 6, todos são formados. Inclusive, tem um irmão que é jornalista. É mesmo? Que escreveu... Mas o senhor fala para ele que o importante é ter saúde. Que escreveu, inclusive, o livro comemorativo dos 50 anos aí da Comigo. Ah, é? Como é que ele chama? Chama o Euler Ferreira de Freitas. O Euler. Aí eu já estou começando a achar, então, que esse W aí não é à toa. Como é que é? Pois é. Todos? Não é todos, mas... É aquela história, minha mãe sempre que nascia um filho, ela ficava namorando os nomes, né? Entendi. E olhava um nome aqui, ali e tal, e aí ela escolhia. Ela não saía por aí dando nome, eu acho que ela gostava de fazer os nomes, eu né? Tenho uma irmã que chama Beth Kleiber. Uau! Num nome só? E eu tenho a outra que chama Eila Dark. Então era coisa da minha mãe. Ela sempre que... Como é que chama sua mãe? Minha mãe... chamava Maria de Lourdes. Chamava Maria de Lourdes. Maria de Lourdes. Dá uma saudade da mãe, né? Dá. E meu pai, João. Seu pai tá por aí ainda ou não? Ah, meu pai morreu em 79. Ah, é? Meu pai morreu de infarto fulminante. Não, morreu. Deu só uma vez. Cedo? Cedo. Foi muito cedo. E o senhor tem quantos filhos? Eu tenho 2 filhas e 3 netos. E o senhor educou bem as filhas e agora trabalha deseducando bem os netos? Como é que é? Também, né? A gente fala que sim, né? A gente fala que educou bem as filhas, né? O mundo é que vai dizer, né? É, né? Agora, os netos, os netos a gente deixa meio à vontade. Os netos Diz que voa é para estragar os netos. Olha, quem tem que educar os pais, né? Os pais que se virem, né? Voa é para estragar. Agora, vamos voltar aqui um pouquinho. Eu estou falando de uma pessoa
que entrou aqui muito cedo, muito jovem, número 1 registro, hoje é diretor administrativo financeiro aqui da entidade. E eu queria então contar um pouquinho dessa trajetória. História para contar, o senhor deve ter aos montes, né? Inclusive aqui na Comigo, o pessoal fala que eu virei contador de história. Ah, é? Que eu virei contador. Então o senhor está no lugar certo, porque o Domingão do Carlão é lugar de contar história, né? Se quiser saber alguma coisa sobre a Comigo, vamos procurar o Arlen. Vamos procurar o Arlen que ele deve saber. E na verdade, eu passei mesmo pelos momentos decisivos da cooperativa, eu passei por todos, né? Praticamente eu vivi todos eles. Como eu falei, eu entrei em 75. Naquela época eu entrei para organizar a cooperativa, porque eu era contador, né, técnico em contabilidade. Organizei, registrei e tal, e nós abrimos uma primeira loja aqui em Rio Verde e compramos, né, a primeira compra que a gente fez foi uma compra em comum de sacaria de juta. Sacaria de juta nada mais é do que o saco para ensacar o arroz e o milho, que naquela época não tinha ainda armazéns a granel por aqui. Inclusive, eu gosto de falar que a cooperativa foi, né, e é uma empresa bastante inovadora, porque foi ela que construiu aqui no Centro-Oeste o primeiro armazém a granel. E por último, eu acho que uma das grandes inovações que ela fez foi essa feira que a gente fez aqui, que praticamente transformou, né, o sistema de comercialização de máquinas agrícolas, de transferência de tecnologia para os produtores, e que faz mais ou menos pouco mais de 20 anos que a gente implantou isso aqui. Isso aqui surgiu basicamente de um programa na época do governo do Fernando Henrique Cardoso, que se chamava Renda Real. Não sei se você já viu falar nesse programa, que era um programa que levava tecnologia diferente para propriedades em diversas localidades aí do Brasil. E nós tivemos um sistema desse aqui que a Comigo tocou, né? Mas que depois foi extinto e ficou aquele embrião, né? Aí a gente falou assim, não, que tal a gente adquirir uma área aí da cooperativa para começar esses experimentos, né? essas coisas de alguma pesquisa. Aí fizemos pesquisa com as principais universidades, com as principais multinacionais, no sentido de pesquisar alguma coisa nova para os produtores usarem. E isso também eu acho que foi uma inovação bastante salutar para a região e para o sistema cooperativo. Acho que só tem... E algumas cooperativas no Brasil hoje já tem esse processo. Lá no Paraná, acho que a Copavel tem. Algumas cooperativas já faz isso. Então, eu acho que nesses pontos que foram inovações que fizeram diferença. Falar em pequenas inovações, cada dia acontece aqui e ali. Mas coisas assim que traz resultado palpável mesmo, eu acho que essas 4 coisas foram as principais que a cooperativa exerceu nesses 50 anos. O senhor é um homem extremamente ligado ao tema, né? Cooperativismo. O Roberto Rodrigues várias vezes comentou comigo aqui, enfim, nesse programa, nos bastidores. Nós estamos, esse ano é o ano, a ONU declarou que é o ano internacional do cooperativismo. Em que medida que o cooperativismo mudou a sua vida, mudou a vida de muita gente? Eu queria que o senhor tocasse nessa linha. O senhor é um produtor hoje, o senhor está produtor de leite dos bons. Dos bons. Me conte como é que o cooperativismo, ele é muito, como diz o Roberto Rodrigues, ele fala assim, o cooperativismo é uma doutrina, né? Sim, o cooperativismo é uma doutrina, né, que foi criada lá pelos ingleses, lá em 2 séculos atrás, né? E isso foi difundido no mundo inteiro. E, na verdade, o cooperativismo é um sistema em que ele procura, né, apoiar tanto o produtor como outras atividades, procura
criar uma estrutura para apoiar essas profissões. No caso da cooperativa, o agronegócio, a produção rural, e claro que existem outros ramos do cooperativismo, mas o cooperativismo ele traz essa inserção, né, da pessoa na economia, porque cooperativismo não é uma instituição de caridade, cooperativismo é uma entidade econômica, ela precisa ser eficiente, ela precisa dar resultados, só que o resultado do cooperativismo é de quem gera o resultado. Esse é que é o grande diferencial de uma cooperativa, de uma empresa econômica qualquer. Então, quando você vai distribuir o resultado de uma cooperativa, você distribui pela participação dele. Se eu não entreguei um saco de soja dentro da cooperativa, o retorno do resultado é zero, certo? Se eu não comprei nada numa loja, o resultado daquela loja é zero. Então, o cooperativismo é isso, ele distribui o resultado, mas pelo trabalho que a pessoa faz e exerce no dia a dia com a empresa. É aquele conceito assim, uma empresa quando é constituída é para quê? É para dar lucro para quem? Para os donos, não é? Para a cooperativa também. É a mesma coisa. É a mesma coisa, só que a forma de distribuir é que é diferente. Ela faz pela participação e não pelo capital com que o cara coloca aqui. Ele precisa colocar um capital porque a empresa não sobrevive, do nada, né? Do nada ninguém prospera. Então eu acho que o cooperativismo é isso. Ela inclui, né? Ela faz uma inclusão social muito grande. E pequenos produtores, né, eles não têm uma capacidade de investimento, por exemplo. Então, quando você vai construir um armazém, você vai construir um armazém para servir uma comunidade de pequenos e médios produtos. O grande, até ele consegue sobreviver sozinho, mas o pequeno e o médio, muito dificilmente, ele sobrevive dentro de uma economia competitiva como é a global hoje, né? O cooperativismo, que o senhor está dizendo é o seguinte, o cooperativismo coloca em pé de igualdade o pequeno e o médio com o grande, não é verdade? Nesse aspecto, sim, porque ele também tem uma capacidade. Não, eu vou produzir, mas eu vou armazenar lá no meu armazém. Sim. O armazém da cooperativa, né? Então, isso traz uma segurança para ele produzir no dia a dia, produzir com tranquilidade. Ficando bem claro, ela não é uma instituição de caridade. O cara compra, tem que pagar. Aliás, quanto mais o sistema cooperativista não só não é uma instituição de caridade, como ele precisa ser gerido de uma maneira absolutamente espartana. Tem que ser muito bem gerido, né? Muito eficiente, né? Precisa ser muito eficiente, precisa ter visão, precisa ter uma série de coisas. Por isso é que os dirigentes cooperativistas, né, eles precisam se preparar, né? Eles não podem ficar ali naquele mesmismo e tal. A cooperativa que fica nesse mesmismo perece. Ela não. Cooperativa, para ela dar certo, ela tem que crescer. Porque só com o crescimento, cada vez mais juntando pessoas, é que você faz uma coisa grande, né? Você vê, a cooperativa nasceu com 50, hoje são 12 mil, e ela presta um serviço razoável para todos aqueles que querem usufruir do serviço que ela presta no dia a dia. Graças a Deus, a Comigo tem conseguido isso, evoluiu bastante, capitalizou bastante. Uma coisa importante do cooperativismo é capitalizar a cooperativa, não ficar só dependendo de banco, né? Porque o banco ele quer o juro, né? Se o cooperado deixa as sobras dentro da cooperativa, aquilo vai aumentando o bolo, e aí chega um momento que ela pode se tornar autossuficiente. Ela não precisa de recursos de terceiros para tocar. A Comigo está chegando quase a esse nível. Comigo, de uma das últimas vezes que eu conversei com o senhor Antônio aqui, tinha uns investimentos gigantes aí sendo feitos. Como é que estamos hoje? Qual é o investimento da cooperativa? O senhor já falou, a cooperativa é uma das
5 maiores cooperativas aí, dependendo do olhar, uma das 5 maiores cooperativas. Que tamanho que ela tem hoje? Qual é o faturamento? Qual é o nível de investimento hoje da cooperativa? Olha, a cooperativa em 2022, quando o preço das commodities estava muito alto, ela chegou a faturar 15 bilhões. O ano passado, ela faturou 11. Mas esse ano de 2025, tudo indica que ela vai faturar em torno de 14 bilhões. E ela tem tido uma sobra é um apelido que a gente dá ao lucro. É o lucro, né? É o lucro, né? Ela tem tido lucro de 7% a 8% nesses últimos anos. Então, ela capitalizou bastante nesses últimos 5 anos, podendo se dar ao luxo, né, de fazer um empreendimento que ela está fazendo no momento, lá na cidade de Palmeiras, que é uma nova planta de esmagamento de soja, com capacidade de 6 mil toneladas, é uma das maiores plantas do Brasil, em ter uma planta só, não sei se é a maior, mas é uma das maiores. Basicamente, ela vai usar recursos de terceiro na faixa aí de 50%. A diferença, ela vai bancar com recurso próprio. Recurso de quem? Do produtor. O produtor que deixou o dinheiro aí capitalizado durante todos esses anos, né? E que permite a ela hoje ter uma capacidade de investimento bastante considerável, né? Não é poucas empresas que podem investir um valor considerável desse de recurso próprio, né? Nós, inclusive, temos uma política que a gente fala assim, olha, não podemos investir com recurso próprio mais que 40% da nossa geração de caixa. Então, como nós geramos aí um bi e pouco, então metade desse investimento não vai chegar mais ou menos dentro disso. Então, graças a Deus, a cooperativa adquiriu uma maturidade financeira tranquila que lhe permite fazer esses investimentos. Junto com esses investimentos, você faz uma nova indústria, vem a capacidade, você tem que aumentar o armazém, porque você vai ter que aumentar o recebimento de soja. Então, esse ano também nós vamos fazer mais 3 armazéns com capacidade em torno de 5 milhões de sacas, em torno de 300 mil toneladas. Nós já temos 2.600, nós vamos chegar lá em torno de 3 milhões de toneladas de capacidade. E isso faz com que, né, ela possa, né, competir tranquilamente com o mercado no sentido de receber a safra. Porque safra hoje tem que ter agilidade. Senão o produtor não fica na fila mais. Ele, se está na fila, ali não tem fila, eu vou para lá. Certo? Então, você tem que estar preparado para competir nesse mercado bastante competitivo. Parabéns, o senhor sabe do que está falando, afinal de contas eu estou falando aqui se eu estivesse falando numa multinacional, eu ia falar que eu estava falando com o CFO aqui, né? Mas ele é o diretor administrativo financeiro aqui da entidade. Parabéns, é porque uma entidade que gera esse nível de caixa que o senhor falou, a gente, vamos dizer assim, coloca a Comigo, com certeza, se fosse uma empresa privada, seria uma das maiores empresas do Brasil, né? Ela me parece que ela está entre as 100 maiores. Está entre as 100 maiores, né? E no estado de Goiás fizeram aí uma pesquisa por essas revistas, é a maior empresa goiana. Mas como é que, só para a gente fechar, nós estamos acho que faltando 1 minuto aqui. Como é que é a história das sobras? É muito importante isso, porque a sobra quer dizer lucro. O senhor falou de uma geração de caixa aí que deve estar em torno de 1 bi aí, dentro de um faturamento de 11, 12, 13, o senhor falou aí 7, 8%, isso deve dar para a gente arredondar aqui. Essa geração de caixa já finalmente é o lucro da entidade? Quanto disso é repassado? Vocês guardam, vocês falam para o associador, metade nós vamos pôr no banco, como é que é? Não, é o seguinte, a cooperativa, no início dela, ela capitalizava 100% das sobras. Entendi. Mas naquela época a sobra era pequena, né? Então não tinha esses volumes e tal. A partir de uns 6, 7 anos para cá, o cooperado começou a ver que a cooperativa estava crescendo e tal, ele começou a reivindicar
que distribuísse uma parte desse resultado em dinheiro. Até porque, na verdade, a cooperativa ela faz esse dinheiro em cima do próprio associado, não é verdade? Claro. Aquele resultado é do associado. É do associado. É do associado. A forma de lhe devolver é que o estatuto regula. Né? Então, a gente fez uma reforma estatutária em que 70% dessas sobras são capitalizadas. Ok. Em nome individual de cada um, de acordo com a participação dele em cada negócio, aquela coisa toda de cooperativismo. Entendi. 15% dessas sobras são os fundos, o fundo de reserva e o fundo de reserva e o FATS, que é para aplicar em assistência técnica, que isso é legal, isso é de lei. Entendi. E os outros 15%, esse nós dá em dinheiro. Esse nós dá em dinheiro, certo? Dá em dinheiro, vírgula. Nós damos em crédito, em conta corrente, para ele comprar novos produtos na cooperativa. Ei, mas o senhor é bom de serviço para morrer. E é o seguinte, nós criamos também, a partir de 2000, nós criamos o que nós chamamos de aposentadoria do produtor. Entendi. O cara que completa 65 anos e 20 anos de cooperado, ele pode vir na cooperativa, lá no setor de cadastro, e requerer a restituição parcial do capital dele, que é feito na proporção de 10% ao ano. A gente pega o valor que ele tem lá, divide por 10, divide por 12. Entendi. E o cara tem uma aposentadoria. Uma aposentadoria lá, ele recebe lá. Se eu te falar o número de alguns cooperados aqui, você vai falar que eu estou mentindo. Eu vou falar só em off, não vou falar aqui. Certo? É coisa assim de... É coisa de cinema. É coisa assim de salário que nós juntamos nós tudo e não ganha. Certo? Entendi. Entendeu? Eu entendi tudo. Eu já vi. Então, a Comigo criou, né, um sistema próprio dela que o produtor que está dentro dela não precisa de ir para outra. Tá certo. Certo? O senhor é um craque, viu? Eu gostei demais desse desenho, viu? Vê o dinheiro, vírgula, né? Eu gostei disso. Então, assim, aqui não vem buscar dinheiro, não. Você vem trazer mais e leva um pouquinho, não é isso? É isso aí. Ele vem trazer dinheiro e leva um desconto. É isso aí. Parabéns, viu? Tá? Eu acho que a gente está brincando aqui, mas isso é que demonstra o nível de seriedade, o nível de solidez. Não é à toa que a Comigo é o que é. Parabéns, viu? O senhor está de parabéns. Graças a Deus. E obrigado por dividir um pouco da sua sabedoria conosco aqui, viu? Que isso. É por isso que eles falam, né, que eu virei... Contador de história. Contador de história, porque tem muita história para contar, né? Afinal, são 50 anos. Né? É isso aí, gente. Eu conversei aqui com o Arlen Ferreira de Freitas, é diretor administrativo e financeiro aqui da Comigo, que teve essa prosa maravilhosa aqui conosco. Obrigado pelo carinho de estar conversando conosco aqui. Que é isso. Para nós aqui é um prazer, né? É isso aí, gente. Obrigado pelo apoio de vocês. Eu queria lembrar que o Domingão do Carlão tem o apoio da Employer. A Employer, que entende tudo do RH, também tem o apoio aqui da nossa... Mostra lá para o público aí a nossa revista Agro Revenda, que é a plataforma de conteúdo da distribuição do agronegócio brasileiro. Para você que está aqui nas lentes do Canal do Boi, muitíssimo obrigado, um forte abraço. A gente se vê aqui mesmo. Domingo que vem, um beijão no coração de todos vocês, um ótimo almoço. Valeu!